A seguir, IIGD Irajá. Em Provérbios capítulo 4, versículo de número 7. Vamos juntos? A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Conhecimento de Deus, irmãos. Deus está chamando, dizendo, vem me conhecer. Vem me conhecer. Então vou te dar um exemplo agora. Saul não conhecia o Deus de Israel. Quem é esse pastor? Ele era do Deus de Israel? Sim, Saul era do Deus de Israel. Saul era o rei de Israel, foi o primeiro rei. Quando os filisteus ameaçaram o território de Israel, e o chefe dos filisteus, ou melhor, o guerreiro dos filisteus era o Golias. Quando Saul viu o Golias, quando ouviu falar das ameaças, ele não quis enfrentar Golias. Ele não quis enfrentar o Golias, ele teve medo. Ele se escondeu, ficou quietinho na dele. Convocou todos os homens de guerra do reino de Israel, pôs todos eles numa concentração para que se preparassem para ver quem queria ir à frente e encarar o Golias. Ninguém quis ir à frente. Ele, como rei, foi o primeiro a se esconder. O Davi, que foi levar um lanchinho para os irmãos dele que estavam na concentração, escutou falar. Ouviu falar das ameaças, ouviu falar do gigantão e ouviu falar das recompensas que o rei daria a quem enfrentasse o Golias, porque ele mesmo não quis enfrentar. O cristão nunca se esconde de problemas, irmãos. Ele nunca foge de problemas. Se ele pode resolver, ele resolve. E se ele não pode resolver, ele vai entregar nas mãos de quem pode e quem quer resolver: Deus. Mas como eu vou saber e ter certeza que ele quer e que ele pode resolver? Se eu comer esse pão, se o meu espírito estiver muito bem alimentado da fé, se eu contemplo a palavra, na palavra, as grandezas de Deus. Quando Davi ouviu falar, Davi não pensou duas vezes. Eu conheço o Deus de Israel. Sei que não há nada nesta vida que ele não possa resolver. Sei que não há nada que seja ameaça que ele não possa tomar à frente e acabar com o problema. Foi quando Davi disse, eu vou lutar por Israel. Ele vai até o Saul, já falamos disso em outros cultos de domingo. Ele vai até o Saul e vocês já leram. Ele diz, rei, estou me apresentando aqui para enfrentar o Golias. O rei olhou aquele menino tão pequeno, tão miúdo. Não, tu não podes. Mas eu vou. Não, tu não podes. O Davi virou-se para ele e disse, rei, eu cuido das ovelhas do meu pai, são pouquinhas. De repente vem um urso, aquele urso gigantão, e avança numa ovelha, e eu corro até ele com o poder do Senhor dos Exércitos, e eu arranquei o urso pelo meio. E aí, sabe por quê? Porque Deus estava comigo. O Senhor Deus me deu força para encarar o urso. Estou parafraseando. Mas sabe, não parou por aí não, veio um leão. Um leão feroz foi em cima das ovelhas. Imagina, eu vou deixar um leão acabar com as ovelhas do meu pai? O lucro da família está ali, o ganha-pão. Pois com a força desse Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, eu fui lá em cima do leão. Eu peguei o leão pela barba, eu arranquei, arrastei, arrebentei com o leão. Deus me deu forças, o Senhor me deu vitória sobre o leão. Pois assim eu vou contra esse filisteu. Davi nunca andou sozinho. Ele sempre andou com o Espírito de Deus. Sabe qual é o outro erro do cristão, irmãos? Acorda no natural, passa o dia no natural, quando abre uma Bíblia para fazer leitura devocional, metodologia religiosa. E quando vai orar, não se prepara para se conscientizar diante de quem está.
chega à presença de Deus com um problemão e sai com um problema maior ainda. Por quê? Porque horrível para Deus é uma pessoa que busca Ele, que vai orar e que sai vazia da palavra, porque não se preparou. Ou seja, não creu que Deus estava recebendo a oração. Às vezes você escuta testemunhos de pessoas tão simples, que tem tão pouco tempo na igreja. Eu vou na igreja amanhã, vou buscar minha benção. E a pessoa recebe a benção. Eu vou na igreja amanhã e essa doença vai ficar lá, ela não volta comigo. E a pessoa fica curada. Tem gente que entra ano, sai ano, irmãos. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Resumindo, espírito faminto. Uma fome que não identifica. Desnecessária. Por quê? Porque a palavra está aberta para toda pessoa que aceita Jesus, irmão. Ela tem a palavra aberta. Se ela não tivesse, ela não tinha encontrado Jesus. Ninguém encontra Jesus se não for pelo poder do Espírito Santo. Aquele evangelismo, ontem nós fizemos um evangelismo aqui no bar. Ontem, sábado. E fomos levar a palavra até as pessoas. Ou seja, entregar aquele jornal. Fizemos um trabalho de preparação, de oração, de jejum e tal. Vamos lá. E aí? Agora você tem certeza, a nossa certeza, minha parte está cumprida. Cabe àquela pessoa ler aquilo e abrir o coração. Ela tem duas escolhas, aceitar ou rejeitar. Se ela aceita, Jesus entra na vida dela. Se Jesus entrar, Ele abre os olhos espirituais dela. Dali em diante, nunca mais o diabo a engana no sentido da salvação. Aceitei Jesus, tenho certeza, nunca mais o inferno me verá. Quando alguém aceita Jesus, principalmente quando desce as águas do batismo, eu digo, nunca mais o inferno te verá. Por quê? Porque você agora está no esconderijo do Altíssimo. Você agora está na palma da mão de Deus. Mas tem gente que não crê assim, irmãos. Essa inquietação por dentro, essas incertezas, essas inseguranças. O cristão precisa, irmão, despertar e se encher do Espírito de Deus. Tirar tempo para ter comunhão com Deus. Você tem que fazer de Deus o teu melhor amigo. Aquele cantinho da oração, conta tudo para Ele. Sai daquele cantinho sem preocupação nenhuma. Ou seja, eu entreguei a quem pode resolver. Quem? O meu Pai. Quem é Ele? O Todo-Poderoso. Foi assim que Davi viveu. Você pode ler o caso lá em Samuel em casa. Você vai ver que quando o Davi olhou para o Golias, que o Golias ameaçou ele até a alma, ele não se abalou com nada. Davi não se abalava com palavras de homens. Davi não se abalava com palavras de gigantes. Tem gente que se ouvir falar que tem uma lista de demissão na empresa, já não dorme mais. Já não dorme, já tem diarreia, já não quer comer, já passa mal. É terrível. O ser humano sem o pão da vida é terrível. A fome que há por dentro do ser humano é terrível. Desnecessária. Então aquela parte que nós vimos, irmãos, sabedoria de Deus, aquela parte que nós vimos, e a paz de Deus reinará em vossos corações. Ou seja, a paz de espírito depois da oração é a resposta que Deus está dando em dizer assim: tranquilize-se, que tudo está comigo. Só isso. Vamos aprender a orar, irmãos. Vamos aprender a fazer da oração o refúgio, o escape. Vamos aprender a fazer da oração um momento de guerra em que você diz: Senhor, eu vim aqui para que o teu poder derrube esse meu inimigo. Qual é ele? Não sei. A ameaça? A enfermidade? Não sei. Provérbios ainda, capítulo 3 agora, versículo 1 e 2. Quem lê comigo? Provérbios capítulo 3, versículo 1 e 2. Quem lê comigo? Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida. Quer vida longa? Guarde a palavra no coração. Você quer vida longa? Mas pastora, e os perigos? Acabou, já foi pro brejo. Já foi pro brejo. Pastor, eu não estou entendendo. Irmãos, o pão, meu irmão, sacia a tua fome, meu irmão. A tua fome é de segurança. Vai para o esconderijo do Altíssimo. Vai para a palavra.
Se Deus está garantindo que Ele acrescenta anos de vida e paz, como é que uma desgraça pode acabar com a tua vida? A doença chegou, está apavorado com medo da morte. Aí Deus disse: se você guardar minha palavra no teu coração, eu te multiplico anos de vida e paz. Se Deus vai multiplicar anos de vida e paz, como é que aquela doença vai tirar a vida? Esse é o problema, irmãos. A fome espiritual. A fome de Deus, que o cristão não identifica. Os fariseus estavam atacando a Jesus, dizendo que ele não era filho de Abraão, que ele se dizia filho de Deus. Os judeus estavam atacando Jesus. E aí Jesus fez lembrar daquele pão que descia lá no deserto. Foi quando Jesus disse para eles: Moisés vos deu o pão do céu, mas aquele não era o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão do céu é este que desce do céu. Ou seja, eles estavam diante do pão da vida e ainda não tinham reconhecido que Jesus Cristo era esse pão. Será que nós que estamos aqui não reconhecemos? Qual é a tua fome? É a fome de saúde? O que Jesus fez no Calvário não é a tua verdade? Não é a única verdade? Qual é a tua fome? Pastora, minha fome é na vida sentimental. Mas você não tem o ensinamento sobre oração para chegar diante de Deus e saber pedir o que você quer? E Deus não tem o que você quer para te dar? Está vendo, irmãos? Então esse é o problema. A falta do alimento espiritual gera uma fome que muitas vezes não é identificada. Está saciado fisicamente, almoça, janta, lanche, está lá. Mas o espírito está vazio. O espírito está vazio da palavra que protege, está vazio da palavra que dá a bênção, está vazio da palavra que cura, está vazio da palavra que liberta. Esse é o problema. Muita gente está dentro das igrejas, mas espiritualmente está vazia. Completando, voltando lá, João capítulo 6, versículo 32 novamente a 35. Revendo, vamos juntos? Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Versículo 35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim. Acabou. Você agora tem que se autodiagnosticar. Ou seja, eu ainda sou uma pessoa muito ansiosa, então ainda não estou plenamente saciada. Eu ainda sou uma pessoa cheia de medos, então eu ainda não estou alimentado do poder. A minha preocupação é com as doenças, então eu posso conhecer muito bem o sacrifício do Calvário, mas eu ainda não criei que eu estava inserida nele. Então tem gente que tem fome, irmãos, muita fome. Como também tem a fome das maluquices. Eu quero é ser feliz. Não estou feliz no casamento. Não estou feliz nesse emprego. Tem gente que vive numa euforia maluca, doida. Só a misericórdia de Deus. Você quer saber quando é que o cristão é feliz? Quando ele faz a vontade do Pai e ele come a comida que o Pai dá. Que comida é essa, pastora? Você sabia que o cristão só se sente 100% saciado quando ele faz a vontade de Deus? Pastor, eu não estou entendendo. É que às vezes Deus quer dar uma comida, irmãos. Ele quer dar um pão diferente, mas o cristão não quer comer aquele pão. Você quer ver um pão diferente? O pão das repreensões. Às vezes, para a pessoa não cair numa cilada, Deus abre uma palavra e diz para ela: ei, não entra nessa sociedade. Mas a olhos humanos, aquela sociedade é a solução da vida financeira dela. Por que ela não come aquele pão? Por que ela não come aquela comida? Igual criança.
Tem criança que, se a comida for um pouquinho amarga, se tiver alguns legumes aparentes, não gosto, eu não quero. Tem cristão que é igualzinho, é bebezão. Fui no culto hoje, tanta repreensão, meu Deus do céu. Queria uma palavra de poder, de fé. Não sabe que o poder estava ali, naquele pão. Isso mesmo, naquele pão. Naquele pão estava a solução da sua vida, para não cair num tremendo laço que lá na frente iria aparecer. Às vezes Deus quer livrar o cristão e não consegue. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não come o pão que Deus dá. Ele prefere o pão da padaria. É esse pão que a gente tem que comer. Às vezes esse pão vem numa repreensão. Às vezes esse pão vem num alerta. Às vezes esse pão vem, meu irmão, literalmente numa sacudidela. Quando chega na igreja, escuta uma palavra como essa. Imagina. Você imagina uma pessoa que está para fazer uma sociedade, que está para selar uma sociedade em cartório. E ela vem no culto 15 dias antes, Deus falando com ela. Aí Deus abre a palavra e diz: ei, cuidado com o teu caminho. Ei, os inimigos do homem são os da própria casa. Estou te dando exemplo. Aí a pessoa deixa passar. Aquele pão ela não quer. Aquele ela não come. Tem gente que é assim, quando vai no restaurante, ela olha a comida pela aparência e pelo cheiro. Sério, pela aparência e pelo cheiro. Tem legume que não tem cheiro, mas tem nutriente que não é brincadeira. E tem legume, tem comida, você quer ver? Tem gente que não come peixe. Não gosta de peixe, mas devia aprender a gostar. Sabe por quê? O peixe tem nutriente que não se encontra em nenhum outro elemento. Nenhum outro elemento. Mas devia comer. Ah, mas eu não gosto, porque eu não gosto do cheiro do peixe. Tapa o nariz e come. Come. Por quê? Porque é alimento bom, de altíssima qualidade. Vai fazer um bem enorme para o teu corpo. Você não sabia? Então olha, meu irmão. Aí Deus diz: busca a sabedoria. Sabedoria de Deus. Aí vem no culto, aí a palavra diz: não entra na sociedade, cuidado, olha aí os inimigos do homem. A pessoa deixa passar, ela entra. Lá na frente se arrebenta, aí diz assim: poxa, por que Deus permitiu eu cair nessa cilada? Sabe por quê, irmãos? Porque aquele pão que Deus estava dando, ela não quis comer. Aquela comida não foi agradável aos olhos dela. O cheiro da comida incomodou. Cansado de receber gente arrebentada dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque não dá ouvidos à palavra de Deus, que é a sabedoria da vida, que é o pão que alimenta em qualquer momento. Quando Deus fala de pão, Jesus falou de pão, Ele está falando do pão no sentido que a gente come. Ele está falando de uma comida que resolve. Ele está falando de uma comida que sacia. Para cada momento tem um pão, meu irmão. Para cada momento tem uma palavra. Qual é a palavra? Eu digo que oração sem entendimento da palavra não é oração, meu irmão. É jogar a conversa fora. Porque se Deus diz que resolve meu problema, eu vou lá derramar meu coração diante dele e entregar tudo. Eu não preciso recitar versículo, porque eu já tenho pão. Eu sei que ele pode resolver meu problema. Então, irmãos, versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Sabe por que Jesus disse que não terá fome, irmãos? Porque Ele é Deus. Porque Ele é o nosso Criador. Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. Quando você vai entregar um problema para Ele, Ele já está cheio de saber, cansado de saber do problema que você está vivendo. Ele só estava esperando você entregar. Mas entregar por fé. Entregar mesmo. Por quê? Porque você está saciado e sabe que Ele pode cuidar de você. A fome espiritual, irmãos, é um problema gravíssimo que o Espírito Santo encontra para trabalhar na vida dos cristãos. Porque tem o pão para o casamento. É mesmo. Toda festa de casamento tinha que ter um pão na mesa. Que isso, pastor? Estou brincando. Representando para Jesus, tu vai comer esse pão a vida toda. Essa semana foi interessante, que os adolescentes e jovens estavam fazendo um trabalho aqui.
Na verdade, estavam aprendendo a fazer uma horta orgânica. Gente, nós estávamos ensinando os jovens a fazer uma horta orgânica. Aí chegou a hora do lanche, aí uma menina disse assim, aí eu falei assim, pessoal, não diga que o lanche não combina, Nescau com pão e mortadela. Ai, eu não gosto de mortadela. Minha filha, aqui é igual ao quartel, aqui a gente come o que tem. Aí o outro levantou o braço assim, e eu não como pão. Eu falei, você vai comer. Porque aqui é igual ao quartel, a gente come o que tem. E comeram. E não tiveram, não tem problema nenhum. Só tem problema, irmãos, quem não leva a palavra de Deus a sério. Se não levar, vai ter problemas. Irmãos, Deus conhece cada cristão, cada filho de Deus, cada ser humano do mundo. Mas Ele quer uma comunhão íntima. Ele quer ser ouvido. Ele é Pai. Ele quer cuidar de cada momento. Ele quer orientar em cada caminho. Ele não quer que nós tomemos posições por conta própria. Por quê? Porque nós somos dependentes dele em tudo. Eu não posso encerrar sem te mostrar uma outra parte. Está voltando lá em Provérbios. No capítulo 4, novamente. São 3 versículos para a gente encerrar aqui com entendimento. Provérbios capítulo 4, de 20 a 22. 20, 21 e 22. Quem lê comigo 20? Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Quem diria, irmãos, que a palavra de Deus, viva, revelada dentro de um coração, está produzindo saúde no corpo? Que é isso? Isso mesmo. Então vamos lá. Tem um rancor, uma revolta contra alguém, uma revolta contra uma empresa, uma revolta contra pessoas. Escuta a palavra para limpar o coração e perdoar, mas não come esse pão. Escuta, mas não come esse pão. Não. E não come esse pão, e não come esse pão. E não quer ficar doente. E as raízes? E as amarguras? Vamos lá, meu irmão. Irmãos, cristão, depois que encontra Jesus, não tem desculpas para não ter soluções de problemas, para não vencer as enfermidades, a menos que não coma o pão que Deus dá. O pão está aqui, 66 livros. Tem pão para cada momento da nossa vida. Enquanto o cristão não levar a sério, irmãos, a palavra de Deus para cada momento da sua vida, o diabo vai ter espaço. Então, gente, saúde para o corpo está em colocar a palavra no coração. Que palavra? A que Deus fala contigo. E Ele já tem falado. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.